Iniciando aqui o 4º episódio do Matrix Cast, conectado com a campanha Janeiro Branco Blumenau. Está aqui comigo o Franklin. Vamos mais uma, amigo. Pela energia de sempre. Quarta edição. E um casal maravilhoso hoje aqui com a gente, a Fábio e o Rick. Bem-vindos a ele, né, Olá! Sejam bem-vindos, né? Obrigado por ter aceito o convite. Vocês muito famosos, sempre. Pelos famosos, espero que seja por uma coisa boa, né? Sim, e a gente sempre conectou vocês a esse aspecto da saúde mental, né? Vocês fazem um trabalho bem bacana com nas certeza. Redes, né? Trazendo consciência para a saúde mental, um trabalho descontraído, leve, que acrescenta muito para a audiência. Então é um prazer tê-los aqui com a gente. E haja saúde mental para trabalhar com as redes, né, Rick? É verdade, a gente sempre conversa, né, sobre essa questão de saúde mental na internet, né? Já há 15 anos trabalhando em várias redes e a gente vai presenciando essas mudanças e tudo, e como atualmente está bem maior essa questão, né, a importância da saúde mental, né? Não é só o algoritmo que muda, né? A gente tem que pensar que atrás daqueles números existem pessoas. Que para mim são as coisas mais complexas que podem existir, a gente trabalhar com pessoas, né? Então se não tiver um propósito e uma mente aí bem aberta, bem cuidada, só degringola. Então a gente tem trazido bastante isso, esse senso de realidade, né? De que nós não podemos dizer que todos os dias são felizes, porque não são, e nem todos são tristes também. Então a gente partilha bastante os nossos sentimentos com o pessoal das redes. E como foi a ideia de dar início a esse trabalho? Surgiu de algum ponto específico, algum gatilho que vocês perceberam essa necessidade? Vou deixar o Rick começar. Essa era a minha pergunta, Franklin, tu roubou minha pergunta, eu queria saber do nome. Vocês partilharam, olha que lindo. Bom, o trabalho do Oktoberblog já começou de uma festa muito feliz, que é o Oktoberfest, e de uma alegria muito grande, né? Que a gente se conheceu e fomos pro Oktober tudo. Em 2006, né? Isso. E depois disso a gente começou a trabalhar com notícias da festa, divulgar a festa, procurar mostrar o que tinha de bacana, assim, positivo. O livro saiu em 2007, deu Histórias de Oktober, né? Que daí deu início a todo o trabalho do Oktoberblog. Que por uns 4 ou 5 anos era só o Oktoberfest, depois a gente começou a abrir para eventos, parte de cultura, né? Literatura, né? Dicas de filmes, tudo que procura agregar conteúdo positivo, assim, para as pessoas que acompanham, né? O livro foi em 2006 e o blog em 2007, né? Primeiro veio o livro, o Histórias de Oktober, do Ricardo, e as pessoas continuavam a enviar histórias. E o que nós faríamos com isso, né? Então a gente criou um blog no Blogspot, o blog existe até hoje, tem bastante acesso, e na época era a rede social do momento, né? Nem era mais Orkut, o Blogspot estava estourado, assim. E aí a gente começou a escrever essas histórias lá. Não havia blog do Jaime, a gente sempre diz, né? Não havia um portal de notícias da própria prefeitura. Então as pessoas queriam saber o que acontecia na cidade. Tinha bem menos eventos, mas como a gente era convidado, sempre o pessoal da cultura, a gente começou a divulgar os eventos. E aí depois a gente saiu só do nicho Oktoberfest e começou a divulgar a cultura no geral. Depois a gente foi só se adequando de acordo com as redes, né? Primeiro foi o blog, aí veio Twitter também. Twitter, Facebook e por último o Instagram. Agora tem o TikTok, que a gente começou a trabalhar um pouco, mas é mais republicando os conteúdos do Instagram, né? E sempre essa proposta de trazer um conteúdo positivo, assim, construtivo para as pessoas, né? A gente sempre, assistiu um filme legal, vamos lá dar a dica do filme, um livro bacana, sempre agregar alguma coisa positiva, assim, né? Isso foi a audiência que começou a pedir e vocês começaram a trazer a partir dessa demanda? Ou foi vocês que tinham uma identificação com isso e acabaram indo por esse caminho? Eu acredito que foi mais compartilhar a nossa realidade, assim, do que a gente está vivendo e vivenciando, né? Principalmente porque começou ali a explorar os cafés e Blumenau, aqui abrindo novos cafés, daí a gente mostrava, pessoal, aqui abriu um café novo, aqui tem um ponto novo na cidade, uma coisa bem legal. Aí nisso foi expandindo para livros, por exemplo, para filmes, né? Essa questão cultural nossa, claro, né, vem da nossa infância, adolescência, mas nós dois somos formados em letras.
Então a gente já partilhava dessa coisa pela literatura, cultura, né? Então, claro, é nosso. E aí, né, eu fiquei doente muito tempo, eu tive síndrome do pânico, foram 6 anos que eu fiquei muito ruim, me afastei das atividades, deixei de ser professora. E aí o Ricardo usava o Instagram pessoal pra ele, né? Postava uma foto aqui, outra lá daqui a 3, 4 meses. Aí depois, quando eu fiquei então bem, já tem 4 anos que eu não sinto mais nada do que eu tinha, a gente disse, não, vamos com o Oktoberblog para as redes mais assertivamente. E aí começamos a publicar com mais frequência e as coisas foram acontecendo naturalmente. Foi muito natural esse processo. Foi bem orgânico, assim. Isso. E até hoje, né, eu acho assim, a gente não se força a produzir conteúdo, o que a gente vai postar hoje. As coisas têm acontecido. Então a gente fala, enquanto for legal, a gente vai continuar, enquanto fizer bem, né? Talvez por ser baseado também na vivência, assim, né, do que está vivendo ali, mostrar, compartilhar essa experiência de vida, assim. Por isso vai fluindo o conteúdo também interessante. Isso, eu ia dizer que vocês passam, vocês não passam uma coisa pronta, vocês passam uma coisa natural. Eu acho que isso é muito importante, porque cada um tem a sua maneira de trabalhar. E não existe jeito certo ou jeito errado, é a sua maneira, né? Mas os nossos feedbacks, tanto de parceiros como dos seguidores, é daquela coisa, eu me sinto gente como vocês. Não é aquela coisa, agora eu vou parar para tirar uma foto, não, é como Tentamos usar pouco filtro nas coisas, pouca produção. Quando as pessoas nos contratam, né, a gente diz, olha, esse é o nosso jeito. Se tiver que fazer uma mega produção, não é que a gente não consiga, a gente não quer. Porque depois, vamos dizer que chega o produto lá na casa do cliente e não é nada como ele viu ali no que a gente mostrou. É muito ruim. Quem nunca se decepcionou ao comprar uma coisa ou um serviço e não era aquilo? Né? Então a gente disse, opa, vamos fazer desse jeito que tá dando certo, e tem 15 anos que está dando certo. 15 anos, né? 15 anos. Bastante tempo, né? É bastante tempo. E a pandemia foi um impulsionamento, assim, né? Quando veio a pandemia, para profissionalizar a coisa, né? Acho que é importante, né, falar. Eu já estava numa onda empreendedora. Ricardo trabalhava fora e eu já estava trabalhando em home office, né, quando veio a pandemia. E então, na verdade, né, o escritório, tu quer contar? Ou eu conto? Pode contar. Ricardo, né, trabalha com o pai no escritório, no administrativo, e o pai dele fechou o escritório justamente uma semana antes da pandemia, porque ia se aposentar. Nossa, ele estava prevendo isso. Nossa, foi assim muito incrível, né? E aí ficamos um olhando pro outro, né, de março até outubro, continuando os trabalhos. Ricardo ainda trabalhava com o pai, mas em home office. Aí um dia eu disse, graças a um grande cliente nosso, disseram, olha, eu vou precisar de nota fiscal. Aí eu disse, agora é a hora. Né? A partir da hora que vamos profissionalizar, foi o empurrão que faltava, assim, né? Aí abrimos a empresa, Oktoberblog, e aí o nicho se abriu, assim. Várias coisas que a gente nem sabia que poderíamos explorar, a gente começou a explorar. Curso, palestra, curso de escrita afetuosa, escrita para redes sociais, isso foi bem importante para nós. Legal. É isso que eu ia perguntar para vocês, assim, existe um trabalho de autoconhecimento em paralelo com a divulgação do material que vocês fazem, né? Existe. O que vocês fazem em relação ao autoconhecimento, saúde mental? Por exemplo, né, a escrita afetuosa é a minha especialidade, né? Eu fui estudar bastante, eu vi que era isso que eu queria, fui fazer o curso com a Ana Holanda, que hoje é autoridade, né, em escrita afetuosa no país. E o grande boom, né, foi quando eu passei no edital da prefeitura, na pandemia, e eu disse assim, vamos tentar fazer oficinas de escrita afetuosa, e coloquei, na época eram 60 vagas, para 3 ou 4 oficinas. Aí eu pensei, bom, vamos colocar as vagas, mas não vai fechar. E teve lista de espera, tipo de 200 pessoas. Tem muita demanda, né? Teve muita demanda. Né? Era gratuito, a prefeitura então, né, estava subsidiando, mas mesmo assim pensei, vai ter uma grande taxa de, por exemplo, de pessoas que não vão vir. Não, todas as vagas foram preenchidas, as existências, né, que tiveram que conseguir colocar outras pessoas, e aí a gente viu
opa, a galera tá querendo escrever, tá querendo colocar para fora, né? Então ali foi um grande boom, assim. Aí depois fizemos outras por conta própria ainda, fazemos. Outra coisa que a gente faz são as palestras, né? Nós temos uma palestra, principalmente, acho que hoje é o nosso carro-chefe, de comunicação não violenta. Já faz um tempo isso? Já tem desde setembro de 2021. Então, né, a gente tem alguns clientes que nos direcionam para empresas, escolas, daí para cada um a gente tem a palestra direcionada, né? Empresas, adolescentes e até, digamos assim, o 6º ano também, 5º, 6º ano. Eu tenho um pouco de curiosidade, assim, com a escrita afetuosa, né? Porque ele vai perguntando, eu penso e pergunto. Tá bom. Vocês estão muito em sintonia. Tá bom, tá me botando pra trabalhar. Vocês podem erguer o dedinho, né? Filho. Como é que funciona esse trabalho de expressão através da escrita que vocês fazem? Para escrever, basta começar. Não tem muito segredo, né? E aí que as pessoas vêm com aquela grande expectativa de que técnica a Fabiana vai passar. E a técnica já existe em você, não existe uma técnica pronta que eu possa passar, né? É o processo de cada um. A única coisa é explicar o que é uma escrita afetuosa, uma escrita afetiva, que ela não é só amor e gratidão, né? Se a gente parar para pensar na palavra afeto, é alguma coisa que me afeta. Pode ser positivamente ou pode ser que ela mexa em sentimentos que eu não quero resgatar. E muitas vezes acontece, né? Na maioria das vezes, os sentimentos guardados lá dentro, que você não abre a gavetinha, né? Na escrita você abre as gavetas, né? E a escrita afetuosa é uma escrita para você. Exato. Ela vai ser para o outro se você quiser, senão ela é para você. Né? Então, assim, já tive aluna que abandonou no meio do caminho porque disse: eu não estou preparada para mexer nisso agora. Exercícios muitas vezes triviais. Então, o que a gente faz é um guia. Acho que é bem importante falar que não é escrita terapêutica, porque quem pode fazer isso são somente profissionais habilitados da saúde, psicólogos, né? É uma escrita afetuosa que a gente dá os exercícios e as pessoas vão escrevendo sobre aquilo. E muitas vezes são exercícios de prática diária, fazer uma lista de mercado diferente. Mas, né, tudo que vai pro papel é um compromisso, eu sempre falo, né? Então, é o parar. O que eu mais vejo é a pausa, assim, que o pessoal não para escrever. Então, quando você faz uma oficina, ou você paga por uma oficina, você para e diz: não, agora é o meu momento. É um resgate? É um resgate. E ali eles descobrem coisas. Por que eu não conseguia fazer rima na escola? Eu odiava que a prof mandava eu fazer rima. Então ali vão descobrindo coisas assim, né, de autoconhecimento mesmo, né? É pra si, não é pros outros. Que bacana. E acaba sendo terapêutico, né? Com certeza. Acaba sendo. Se afeta o outro, né, eu digo é consequência, mas é pra você. Não vem esperando uma técnica, que não é aula de língua portuguesa, né? Sempre deixa muito claro, né, o que ela vai esperar e o que ela vai receber. Vocês são multitarefas, né? Nossa, como é que vocês dão conta disso tudo? Imagina. Eu acho que trabalhar com educação abre um leque bem grande, né? A habilitação em letras, língua portuguesa e língua inglesa, no nosso caso, abre bastante o leque, assim, dá pra fazer muita coisa. Tá. Sei lá. E comunicação não violenta, isso é um tema que eu vejo que tem bastante gente falando sobre, isso parece estar, né, uma crescente. É muito interessante esse trabalho, né, com a comunicação não violenta, porque pode direcionar ali para empresas, para escolas, daí principalmente a pessoa aprender a ouvir, né, porque as pessoas hoje não querem ouvir, elas só querem falar e o outro lá está esperando para falar também, daí fica aquela barreira da comunicação e muitas vezes também a comunicação agressiva, né? Que é muito interessante isso de trabalhar. É porque quem está envolvido no processo não vê o que faz, não percebe mais onde está afetando o outro, ou errando, ou enfim, ofendendo o outro, né? Então, de novo, é a maneira que a gente tem para parar aquela equipe ou então aqueles alunos quando a gente atende escola e começar a prestar atenção, um olhar atento ao que está acontecendo, né? Claro, a comunicação não violenta tem as suas bases, né? De observar, se fazer entender,
Tudo isso a gente explica, mas são os exercícios em que a pessoa pensa, putz, eu estou sendo aqui ou não assertivo, ou eu estou sendo violento de forma que eu não estou percebendo. Eu sempre dou o exemplo dos refeitórios em grandes empresas, né? Que geralmente tem um refeitório e a pessoa pode pegar um pedaço de carne e um ovo. Cada um tem ali a sua cota, né? Que a carne e o ovo são contados. E sempre tem os colegas, que eu trabalhei numa grande empresa, que eles querem 2 ovos, querem um pedaço a mais de carne. Mas vai faltar pro outro. Então você fez uma coisa que você não precisou falar nada, você não precisou xingar ninguém, mas para alguém vai faltar. Ou as 2 sobremesas, né? Eu disse, tudo isso a gente tem que parar para pensar. Se eu me comunicasse, eu dissesse, Ricardo, você não vai comer a sua sobremesa, eu posso ficar com ela? Estaria resolvido. É se fazer entender. Não existe uma receita para comunicação também, né? Vocês se deparam bastante com aquela palavrinha permissão? Permissão? Na comunicação não violenta, assim, um ambiente de permissão para poder se expressar. Vocês adentram esses conteúdos assim também? Não muito, porque geralmente a gente não tem tempo. O nosso tempo é 1 hora. Entendi. Porque geralmente a empresa ou a escola faz aquela pausa, então ela dispõe de pouco tempo. Então a gente acaba pincelando um pouco mais por cima para começar a acender o sinal de alerta. Opa, aqui eu tô pecando um pouco. Mas se tu quiser explicar um pouco melhor, eu acho que eu fiquei muito interessada. Eu vejo na parte da comunicação que boa parte da restrição da comunicação ela acontece porque, como você explicou, é uma comunicação violenta que acontece, né? Às vezes tu não é acostumado a se expressar. Sim. E tu não desenvolve recursos para poder expressar isso de uma maneira que a pessoa entenda. Exato. E que chegue de uma maneira gentil para ela que está do outro lado. Então, por não saber se expressar, a gente acaba limitando a expressão, né? Verdade. A gente com medo de criar os... Exatamente, só puxando o gancho aqui para comentar sobre isso. A gente percebe muito num exercício que tem na comunicação não violenta, que é a pessoa ficar 1 minuto ouvindo a outra falar, sem poder falar nada, né? Como é difícil para as pessoas olhar no olho da outra e ficar 1 minuto assim só ouvindo. A pessoa faz assim, ela olha assim e fica assim, a maioria, né? Aí depois, perguntar o que tu ouvisse, daí a pessoa não prestou atenção, ficou assim, né? É difícil para a pessoa parar 1 minuto e ficar olhando. Depois troca, né? Daí você fala 1 minuto, a outra pessoa só ouve, assim, é difícil só ouvir, né? Sem interagir. Mas o grande problema que eu vejo nesse exercício é que eu estou dando intimidade para o outro quando eu estou frente a ele, né? Exato. Então a comunicação, a fala também é uma forma de a gente fazer uma barreira e dizer, olha, você pode vir até aqui, porque eu vou dar uma resposta. Então, quando você não pode dar uma resposta, mesmo que ela seja positiva, que eu preciso só escutar, a gente pede, vocês não vão conversar sobre o determinado assunto que a gente fala, vocês vão só escutar o que o outro tem a dizer. Então, esse tipo de situação que a pessoa não consegue nem ouvir o outro porque ela está tão intimidada. Então, eu digo, que momento nós estamos vivendo num mundo em que a gente não consegue sentar e olhar nos olhos? Por que a gente tem medo do outro, né? E a outra coisa que eu vejo muito assim é que eu sempre digo, a comunicação, eu vou dar aqui os comandos para vocês e vocês vão de acordo com o que vocês entenderam fazer. Elas ficam tão preocupadas, em nenhum momento eu digo, olha, vocês têm que escutar o que o outro vai falar, porque eu vou tomar nota disso depois, eu vou pedir. Não, eu nunca peço. Sim. Só que eles estão tão preocupados em decorar o que o outro falou que some. Tá, mas e aí? O outro, né, eu pego um aleatório. Como é que foi pra você conversar? Não, porque ele fez isso, fez aquilo. Eu disse, não, eu quero saber como você se sentiu no exercício. Eu não sei como me senti, porque eu não prestei atenção. Eu tava tão ansioso, achando que você vai me perguntar alguma coisa e não foi dado esse comando. Então, uma coisa é o que eu falo, outra que o outro entende, né? E a gente não é responsável, felizmente, né, pelo que o outro pensa e fala, né? Sou responsável pelo que eu faço. A gente observa, principalmente nas escolas, essa questão da comunicação agora com redes sociais, que é muito difícil eles se comunicarem sem uma internet. Por exemplo, na internet, manda mensagem que o outro recebe, eles estão muito nessa questão, né?
A gente percebe muito facilita para falar escrito, só que na hora de falar pessoalmente já está uma barreira maior ainda. É uma barreira enorme disso. Nessa empresa grande que eu trabalhei, uma das minhas funções era trabalhar com os menores aprendizes. Isso foi em 2019. E os nossos menores aprendizes não conseguiam atender o telefone. Então ligava para a central, aí né, eles diziam alô. Trava, né? A pessoa travava. Mas aqui é a Fabiana, quero falar com o setor de compras. Você pode me passar no ramal do Sérgio, vamos dizer, né? Aí não falava nada, sim, vou passar, ou não, passava. Ah, tá, o Sérgio não atendeu, voltou para a central. A pessoa atendia e não falava nada. Oi, você ainda tá aí? Ai, tá, fomos treinar eles. Não, eu não falo o telefone, peça para eu fazer qualquer coisa, mas não me peça para falar o telefone. De ligação, né? Posso falar no WhatsApp, por quê? Porque é intimidade. Na minha voz você percebe se eu estou nervosa, se eu não estou. Então, essa questão ali a gente trabalhou. É um processo muito interessante, que se for para mandar mensagem de texto, mesmo gravar um áudio, a pessoa sente a vontade, eu vou gravar um áudio a hora que for. Agora, se for para falar assim, frente a frente, no mesmo telefone, tem porque o áudio, a mensagem me permite que eu apague. Permite um ensaio. Exatamente. Né? Bem isso, né? E eu vejo que não é nem... Fabiana, tem pessoas que têm dificuldade para se comunicar. Sim, realmente. Mas 95% das pessoas com quem eu trabalho, não é possível. Alguma coisa a gente está deixando passar aí na infância, na adolescência, para que essas pessoas não consigam se comunicar pessoalmente. Né? E vocês percebem alguma coisa de tom de voz, o jeito que se fala? Porque eu percebo muito em consultório assim, que uma das barreiras da comunicação é o tom de voz. Se tu fala num tom de voz, eu já não estou nem prestando mais atenção em ti. O jeito que tu fala, se tu fala de um jeito eu presto atenção, se tu fala de outro jeito eu não presto atenção. Então assim, se a gente olhar para o nosso mundo agora, a gente às vezes vê pessoas boas, só que tem um jeito ríspido às vezes de falar, né, de se comunicar, que eu acho que entra nisso que a gente está conversando aqui, né? Às vezes as pessoas são boas, elas têm umas ideias legais, só que é o jeito que se transmite. Tu me transmite do mesmo jeito, com um falar diferente. Tu também, eu posso prestar mais atenção em ti do que em ti ou vice-versa. Sim. Comunicação é habilidade. Quanto mais facilmente treinável. Quem me diz que, né, não, Fabiana, é tão difícil. Eu digo sim, é difícil como, por exemplo, para eu me habituar a praticar exercícios. É um problema meu e assim outras pessoas têm problemas com comunicação, mas é uma habilidade que precisa ser treinada todo santo dia, né? Se você quiser então atingir, ser mais assertivo, você vai ter que treinar oratória, você vai ter que fazer cursos e principalmente, né, se colocar à prova, né, para você poder desenvolver aí essa habilidade, mas é uma habilidade altamente treinável. Mas dois casos interessantes, você citou ali, por exemplo, os dois extremos, a pessoa muito ríspida, ela quer te comunicar alguma coisa já de uma forma mais agressiva, você já vai criar uma barreira, né? E a pessoa, a pessoa que fala assim, também, aí a pessoa também, não estou entendendo nada, são dois casos extremos, né? Sim. Bem interessante que você comentou ali, claro, né? De extremos de comunicação. Todo mundo já foi numa palestra que ficou assim, né? Stand-by. Stand-by, pensando, ou acaba, ou que você se irrita com algum cacuete. Eu sempre digo, quem começa assim, porque estamos aqui para felicidade. Então, verdade. Isso é uma coisa que me estressa, porque é um recurso, né, de linguagem, mas ele não pode ser o tempo inteiro, porque ele vai te cansar. É quase uma extorsão das pessoas. Exatamente, ele quer a todo custo que você preste atenção e por isso ele joga pra você. Sim. É como se fosse um cantor que pede pra você cantar todas as músicas no show. Poxa, eu estou pagando para ouvir o cantor e não para... Vai vocês aí! Sobe o tom. Exatamente. Então, é um recurso, mas sempre tem aquela coisa que nos incomoda. Pra mim, é essa completar a frase. E eu já identifiquei que palestrante, ou enfim, pessoas que fazem isso, eu tô bem aleatória aqui, ó. É porque cria uma barreira na comunicação, né? Vários casos que criam barreiras, assim, dificulta, você não vai perceber metade do que a pessoa está falando. Exatamente. Essa semana eu atendi uma pessoa que me chamou muita atenção isso que a gente está falando, porque
eu acho que é um pensamento mais antigo, assim, de que a pessoa tem um filho e diz, você tem que tirar boas notas, você tem que desempenhar bem na escola, porque daí o teu futuro está garantido. E a gente construiu algo diferente disso, acrescentou outras habilidades que eram legais de se desenvolver, e a habilidade de se relacionar entrou como talvez a principal habilidade agora. Isso veio através da construção, né? E a comunicação, para a habilidade de se relacionar, ela é fundamental, né? Estabelecer comunicação e ter uma comunicação assertiva, eu percebo que melhora muito as relações. Então, assim, eu nunca me considerei um comunicador. Mas as coisas que eu comecei a fazer e essa necessidade de se relacionar melhor com as pessoas, que eu falava pouco, né? Eu tinha dificuldade para me posicionar dentro das minhas demandas. É como tu falou, uma habilidade que você vai treinando por uma necessidade. E daí eu fiquei muito chocado quando eu comecei a fazer coisas que eram de comunicação. Assim, primeira palestra, primeiro... que a gente fazendo podcast, casamento. Casamento. Então eu achei muito curioso que realmente é uma habilidade que você pode desenvolver e realmente é uma construção, né? Como é que vocês veem a melhora da qualidade das relações através desse aspecto da comunicação não violenta e da escrita afetuosa? Como vocês percebem esses ganhos? Vocês conseguem? Eu começo? Pode começar, mas eu só ia comentar sobre, por exemplo, no final de cada palestra a gente consegue perceber bem, principalmente a comunicação não violenta, né? Que às vezes com pequenas coisas que a gente comenta com as pessoas ali, pequenas mudanças de vida, de postura, a pessoa já vai facilitar muito a comunicação, a interação, né? Com coisas às vezes básicas, mínimas, né? Saber ouvir, saber falar e... né? Eu acho que a primeira coisa que a gente trabalha é sobre... A gente sempre joga a pergunta, né? O que é para vocês comunicação? Todo mundo fala, é saber falar e saber ouvir. Aí eu sempre digo, como eu me visto, como está o meu cabelo, comunica. Claro, tudo comunica, né? O corpo fala, livro tão famoso, postura. Né? Postura, tudo, né? E eu sempre morro de rir, principalmente com as crianças, né? Que vamos eu e o Ricardo, sempre nós estamos juntos nas palestras. Aí eu chego e digo assim, eu sou uma pessoa gorda. Aí as crianças, não, porque você é fofinha, não fala assim, porque você é linda. Eu não disse que eu sou feia, eu disse que eu sou gorda. Eu digo, né? Aí eles olham assim pra mim, né? Aí eu digo, eu estou comunicando uma característica física pra mim. Você me pergunta se tem alguma pessoa cega, né? Não, até agora não teve ninguém. Aí eu chamo o Ricardo, e o Ricardo é o quê? Ele é magro. E aí ninguém fala, ai, coitado, porque ele é magro. Não fala assim que ele é magro. Aí vocês estão vendo como a comunicação é importante, eu disse. O que seria ruim se você dissesse, aquela gorda chata que veio aqui hoje, aquela gordona. É o tom, é o jeito. E aí eles começam a pensar assim, nossa, realmente, né? Eu estou falando uma característica física e é como ela fala, não é o que ela fala, né? Então, aí eles começam, eu mostro aquela placa de trânsito que é um triângulo, né? Então, os adultos sabem que é para dar a preferência. Ninguém dá a preferência, ninguém dá a preferência, mas todos sabem para que ela serve. Aí eu digo, tá escrito alguma coisa nesse triângulo? Não. Mas vocês sabem para que ele serve. Assim, comunica, né? Por exemplo, quando a gente vai em empresa, principalmente, né? Acontece muito de eles colocarem a diretoria e a parte dos operários juntos na palestra. E aí a gente adora, né? Porque ali a gente tem a oportunidade de que cada um tá comunicando aí onde trabalha, no seu espaço. E aí eles têm que conversar entre si e eles descobrem que eles têm muito mais em comum do que eles imaginam, independente da posição que eles estão na empresa. Gostos muito parecidos. Teve empresas assim que a gente teve resultados assim que a gente ficou chocado, que nem a gente esperava. E principalmente que o outro não é mais e menos gente
função que ele ocupa na empresa. É só uma função e um trabalho. Sim. Né? É só um número na carteira de registro. Não define ele um ser humano bom ou ruim pela posição que ele ocupa. E aí é muito legal. Porque é uma desconstrução grande. É né? uma desconstrução muito grande, Frank. Bem grande. Então isso, né, nas relações, e a gente fala, né, para o operário parar de ter medo de ir falar com a chefia e para a chefia parar de colocar medo nos seus colaboradores. Né? Às vezes nós temos uma situação muito simples que com conversa a gente resolve, mas até a pessoa chegar lá, ela já ensaiou 1000 vezes, ela teve várias dores de barriga para chegar lá e dizer, olha, isso me incomoda. Ou ela vai chegar já quando a coisa não conseguir mais resolver e vai embora. Ou vai ser mandada embora. Né? Então Sim. a gente tem falado muito nisso, não deixa o copo transbordar, porque ele transborda. E é curioso, né? Porque se a gente for olhar por essa ótica, tem muito a ver com o que é a relação das pessoas em casa, né? Esse sentimento que tu estava ali descrevendo, esse de quanto tempo tu demora para falar. Eu lembro quando eu ia pedir uma coisa pro meu pai, eu sempre tinha uma relutância, assim, tinha aqueles 5 minutos de tensão antes de conseguir falar. E como a gente replica isso depois nas vivências do dia a dia, né? Para mostrar uma nota do boletim, né? Isso vem da infância, isso é cultural também, sim. Então a gente não muda de um dia para o outro, por isso que depois a gente vai fazer terapia, porque a gente precisa desconstruir isso, né? Ou cursos, ou enfim. Claramente, lá em casa eu sou a pessoa mais enérgica. Eu vou usar esta palavra, enérgica é bom? Nós temos um equilíbrio muito bom. Então, eu sou a bagunça e o Ricardo é a calmaria. Então, dá um equilíbrio bom. Sim. Mas eu sou extremamente explosiva. Então, eu tenho isso assim de, daqui a pouco eu, Ricardo, né? E a gente só briga e explode com quem a gente ama muito, porque eu sei que ele não vai sair correndo, porque Sim. ele me ama. Depois eu, claro, peço desculpa, mas depois eu já magoei ele. Então é mais difícil. Então eu sempre digo, a gente só briga assim, feio com quem a gente gosta muito, sabe que ele não vai sair correndo no barco. Ele vai ficar mesmo com todos os meus defeitos, mas se a gente puder amenizar isso, é muito melhor. E agora nós não só vivemos juntos, como nós trabalhamos juntos. Então em 2 anos foi bem desafiador. Entender que, né, cada um tem o seu momento. O Ricardo gosta de trabalhar comigo do lado dele, ele não se incomoda. Eu tenho vezes que eu preciso estar totalmente sozinha, dentro da mesma casa, então... Aí vai a importância de entender como cada um funciona o trabalho, né? Tá De tudo respeitar bem, os né? processos. Mas aí é que tá. Eu precisei falar. E Precisou até comunicar eu falar, isso. demorou, que eu percebi, puxa, mas eu tenho que falar que isto me incomoda, porque ele não precisa perceber. Senão tu fica com isso internalizado dentro de ti, né? E tu não sabe nem o que está se passando. Exato, né? Falou a partir do que fala, né? Vou dar um maior mais fácil. exemplo. Que horas tu acorda de manhã, Rick? Olha, era pra acordar às 6h20, mas o gato acorda às 5, né? Daí por tabela eu acordo junto com ele às 5 da manhã. Nosso secretário, cara. Não deixar o gato sozinho. O gato acorda, Ricardo, às 5h20 da manhã. E assim, não tem, eu vou engambelar o gato. Você tem que levantar. Porque o gato tem as suas demandas, né? E assim, eu não tenho necessidade de eu acordar às 5h20. Nem se eu quero assistir a tua meditação, eu preciso acordar às 5h20, né? Pode ser um pouquinho mais Pode ser tarde. um pouquinho mais tarde. E aí, o Ricardo levanta e não volta mais da cama. Aí lá pelas 7h30, 8 horas, quando eu vou acordar, que eu fico mais tarde à noite, o Ricardo já escutou todos os programas de rádio, ele já sabe todas as notícias e ele quer externalizar. Porque o gato até escuta ele, mas não conversa de volta. Não interage. E eu comecei a perceber que isso me incomodava, que eu precisava de uns minutos para voltar para o meu centro, né? E aí eu dizia pro Ricardo, nossa, eu não fala comigo, eu não tô entendendo. E o Ricardo, não tô entendendo, é boa. Aí eu só fazia assim. E um dia eu cheguei e disse assim, Rick, de manhã você me acorda, aí você sai do quarto
e eu vou pra fora. Vai lá com o gato lá fora. Vai lá com o gato, que eu já vou. Aí eu tomo um café, o Ricardo me deixa lá quietinho. Daqui a pouco eu sou uma ótima pessoa. É o processo de cada um, né? Eu sempre digo, eu lembro de tudo que eu sonho, então eu tô assimilando, eu olho o significado dos sonhos, eu abro uma carta do tarô, então eu tenho um processo mais lento de manhã, eu tenho um ritual. É isso aí. Exatamente, faço Ho'oponopono, abençoo o meu corpo. Então, se você já chegar, tu viu que o Pelé tá internado? Eu já assim. Já acorda. E o Ricardo, ele é empolgado. É que eu já acordo no ritmo do gato, eu pulo junto com ele da cama, já pulo. Exato. E como é legal perceber essas necessidades e poder expressar depois, né? Mas perceber às vezes é muito difícil, né? É difícil. E nem a gente sabe que precisa, né? De determinadas coisas, a gente só vê o desconforto, né? E a gente espera que o outro identifique, saiba, né? A gente não quer ter que falar, né? A gente espera que o outro tenha uma bola de cristal e que ele Mas aí a descubra. questão da comunicação, às vezes eu até percebo que tem uma demanda, alguma coisa que está sofrendo, está internalizando alguma coisa, mas pensa, mas o que está acontecendo, né? Daí, enquanto a pessoa não fala, né? Você fala, olha, eu preciso descansar um pouquinho mais, tudo bem, né? Já pergunto antes de dormir que horas você quer acordar, daí já não Por exemplo, lá em casa não existe esse negócio quando diz assim, o que você tem? Nada. Pior coisa para um homem que pode ter, a mulher dizer nada. Nada. Nesse nada chega tudo. Chega tudo. E pro homem é nada, realmente é e nada. pro homem é nada mesmo, ele tá na caixinha dele, ele não tem nada. Né? É complicado? Olha. Mas olha só, uma coisa mínima de tu comunicar o teu ritual muda o dia inteiro de vocês. Muda o dia todo, exatamente, né? E mudou muito, assim, porque, né, imagina, eu acho que muita gente passou por isso, que de repente teve que ficar em casa, né, eu sempre digo, é até repetitivo, mas todo mundo passou por algum momento que teve que ficar em casa, e por isso que houve tanta separação, tanta gente querendo reformar a casa, porque percebeu que a sua casa não te fazia bem. Começou a reparar, tipo, não gosto disso, não gosto daquilo. Que era de passagem só, né? Que era uma passagem, sendo que a casa é o nosso templo, né? Para onde eu vou depois do meu trabalho, ou para onde eu vou quando eu quero descansar. Então, a gente passou por isso também. Para nós foi mais tranquilo, porque nós sempre gostamos de estar juntos. Sempre nós gostamos. Mas tem gente que não sente essa necessidade tanto de estar junto. E tá tudo bem também, desde que seja saudável, né, para os dois. Sim. Então a gente também se adequou assim, olha, de manhã eu sou mais lenta, Ricardo já é mais acelerado, aí à noite ele tá mais lento e eu já tô mais acordado. É o equilíbrio da coisa. Então a gente teve que aprender um com o outro isso também, e a verbalizar, né? Ou a escrever também dá. É legal, e nesse ponto a comunicação ela faz todo sentido, né? É a base da construção dos laços, né? Isso. Então, antes a gente estava falando ali de permissão, de vínculo, de eu trato assim porque eu falo determinadas coisas porque tem intimidade, é profundo. Eu estava lendo um artigo bem legal sobre educação de criança, né? Por causa da Bibi e tal. E daí lá dizia que a criança que é permitida expressar a sua raiva, ter aqueles ataques de acesso de raiva, sem ter uma punição do tipo apanhar ou qualquer coisa nesse sentido que é intimidador, essa criança vai conseguir expressar as emoções muito melhor na fase adulta. Então, assim, a expressão da emoção do filho está ligado à inteligência emocional dos pais. É porque a gente só quer as sensações boas. Exatamente. Eu ia comentar sobre isso, dessa questão, né? A gente trabalha também na palestra das emoções, da raiva, da tristeza, que as pessoas dizem, não fica triste, não fica bravo. Daí o que acontece, a pessoa vai guardar a tristeza, a raiva até o ponto de explodir, né? A gente trabalha como pode ser colocado isso no papel, como você pode botar isso para fora. Tem aquele exercício. O problema não é sentir, né? Não, exato. Tu não vai me falar todos os exercícios, eu não vou ter palestra pra dar lá, então. Pode falar. Eu ia comentar. Vamos botar de título do podcast. Oktober Blog é uma palestra completa. Dicas. Eu ia comentar do exercício.
Mas é que foi uma situação muito engraçada que aconteceu. Tá bom, pode falar, Fábio. Principalmente nas escolas. Tem Viver é muito melhor, hein, do que ouvir só no podcast. Da pessoa, de como expressar a sua raiva, o descontentamento, de contato triste, todo mundo gritar junto, né? Bem forte, né? Aí sempre entre as mãos. Nós três entre as mãos e gritar junto. Gritar, né? Teve uma escola que eram uns alunos, uma turma bem apática, assim, eles estavam bem desligados, assim, né? Tudo quietinho, daí na hora de gritar, vamos lá, no 3, 2, 1, daí todo mundo assim, né? Daí só eu lá, daí todo sozinho. mundo... Sem crianças de cara. Só eu lá na frente, tá bom, gente, vocês aprendem então, né? Gritar aqui assim, né? E foi engraçado, porque na mesma escola, porque... Pode pensar, quando a gente vai pra escola, chega a professora, bom dia, ou a diretora, tudo bem, crianças? Tudo! Meu dia pode estar horrível, tudo! Por quê? Porque eu tô indo com a galera. Tá tudo bem. Nessa mesma escola que a gente teve uma turma apática, a gente pegou uma turma de crianças um pouco menores, acho que era 5º ano. E quando eu disse, né, a criança, tudo, e o menino, não tá. Não, ele falou um não, assim, muito verdadeiro. Eu disse, daí eu perguntei, né, qual é o teu nome? Era Eric. Ele disse, o meu gato morreu, ele foi atropelado. E ele começou a chorar copiosamente. Aí eu pensei, cara, ninguém perguntou como essa criança estava se sentindo. Ou ninguém, né, deu importância para aquilo. Talvez em casa ele não lhe foi permitido chorar a morte do gato, né? Aí eu sei que eu abracei ele, aí eu disse pra ele, olha, eu sei que agora tá muito difícil. E é bom que você chore, pode chorar. A professora já levou ele pra um canto, que ele tava muito, né? Aí eu pensei, olha só, ali foi quando ele explodiu e pensou, não, é aqui que eu vou chorar hoje mesmo, o meu sentimento é legítimo. Uma criança super pequena, uns 10, 11 anos, né? Aí eu pensei, caraca, como é importante, né? A gente sair desse automático do tudo bem, senhora diretora, né? Mas é aquela questão, tudo bem, não fique bravo, não fique triste, né? Assim, é curioso, você não se permite assim, você sentir é forte, as coisas, né? você é guerreira, né? Vai passar. Mas vai passar. Como lidar com os sentimentos, mas né? Exato. Até passar, vai doer. É como lidar com sentimentos. Você está com raiva, você não vai matar alguém, espancar alguém, você tem o que fazer ali para jogar essa raiva sem ser agressivo. Exato. Você está triste, né? Você não vai pular do lugar lá porque está triste, você tem que lidar com os sentimentos, né? Porque são sentimentos difíceis. E que cada um lida de uma forma, Exato, né? Esse tempo que a emoção fica ali suspensa, né? Às vezes é desconfortável, né? Eu como pai, eu vejo muito isso, assim. A gente tem uma intenção e um desejo que ela melhore rápido, que ela fique bem, que ela esteja feliz. Mas sustentar esse desconforto, né? De saber que ela precisa encontrar a solução ali. E você vai olhar pro teu filho, ele tá triste, e daí você vai querer fazer alguma coisa para resolver, mas você não pode, né? Eu sempre digo, nós não somos pais, então eu não entendo, mas eu posso imaginar pela minha vivência como filha. E uma vez eu fiz um curso de programação neurolinguística, que foi assim também um bom divisor de águas, e a professora Romy, ela sempre falava, quando alguém diz assim, eu não quero que ela sofra, ela disse, é você que não quer sofrer. Porque o sofrimento do outro dói em ti, quando você ama muito. Então deixa de ser egoísta e diz, eu não quero sofrer. Porque você não sabe como é o sofrimento do outro. Pro outro pode ser que nem esteja doendo tanto assim como está doendo em mim. Ou mais o outro do que em mim. Né? E isso pegou bem fundo, assim, sabe? Quando eu digo, Isso acontece pra ti também, Jonathan, em atendimentos? Que chega com a queixa do filho e a necessidade do pai? Essa pergunta foi de propósito, né? Foi. Com propósito. Sim. Com certeza, assim. Eu pego muito, assim, adolescentes. Eu estava prestando atenção no que vocês estavam falando, a dificuldade em conversar, a dificuldade de se expressar olho a olho. Isso existe bastante. Para atender adolescente, eu tenho que entrar no mundo do adolescente, ser adolescente, falar como ele, agir como ele, sentar como ele, se vestir como ele. Quanto mais eu faço isso, mais eu cativo a atenção dele e consigo entrar no mundo dele. A maioria das vezes tem problemas com o adolescente? Tem, mas é importante, tem que trazer a família junto, tem que trazer a mãe junto, tem que trazer o pai junto, senão o sistema não vai funcionar. Então eu sempre tenho trazido, né, o pai e a mãe junto,
a mãe e o pai precisam se trabalhar também, porque senão a conta não fecha. Já estive falando com o Franklin, né? E a gente comentou acho que foi no primeiro podcast também, né? Que às vezes se não trata também lá a raiz do problema, onde que origina também, não adianta só trazer o filho para terapia. É difícil se curar no ambiente que adoeceu, né? Isso. Muito. Cara, mas é legal, tô fazendo uns trabalhos bem bacanas, assim, com adolescentes, trazendo, assim, a família junto, assim, e tem que ter uma delicadeza muito grande, assim, porque dependendo do que tu fala, tu pode deixar a mãe culpada ou o pai culpado, e não é disso que se trata, é só, tipo, o filho que cresceu, o sistema já não é mais o mesmo, a mãe às vezes vê ele ainda como uma criança, ele não quer ser mais visto como criança e vice-versa. É só uma nova configuração que tem que acontecer e tá tudo bem. Os sistemas que os pais foram criados não é o mesmo dos filhos que estão sendo criados, né? Aí vem aquela coisa bem forte. A dor também, né? A expectativa que os pais puseram que o filho deveria ser e não é correspondido e não vai ser. Uma vez eu fiz uma coisa que foi muito engraçada, muito engraçada. Eu faço terapia há muitos anos, pelo menos uns 10 anos, desde que eu fiquei doente. E teve uma época que eu fiz análise, muitos anos. E eu tava tão doente que a minha mãe morava comigo. O cara tinha que trabalhar e eu precisava de alguém para ficar comigo. E aí um dia minha mãe disse assim, não, porque eu acho que você vai lá na Eduarda e que você só fala mal de mim. Aí eu disse, nossa, como isso deve estar doendo nela, achando que a culpa é dela. E eu relatei isso, né, pra minha psicóloga. Aí ela disse, traga sua mãe. Gente, imagina, uma pessoa de 27 anos, né, vamos dizer 25, chegando com uma mãe bem bonitinha na terapia, né. Aí eu sei que ela entrou, eu disse, hoje a Eduarda quer que você entre um pouquinho pra conversar. Aí ela já entrou toda receosa e daí a Eduarda perguntou, o que você acha que acontece aqui, né, perguntou pra minha mãe. Eu acho que você fala mal de mim. Já foi bem direto. Já foi bem objetivo. Sem rodeio. A minha mãe é ótima em se comunicar. Aí ela, daí, né, Eduardo explicou e tal. Nunca mais eu ouvi ela falar algo do tipo. Porque ela precisava ouvir da pessoa que era autoridade, vamos dizer, que tinha conhecimento de causa, que não, eu não estava lá para falar mal dela. Mas quantos anos ela não sofreu achando que eu ia pra terapia pra falar mal dela? Olha, quando a gente não comunica, a gente imagina. Isso é terrível. É isso que gera ansiedade. É o imaginário, eu me antecipar antes fantasia, daquilo. né? É a fantasia. E eu era ótima em fantasia também. eu escrevo histórias, né? Sim. Então imagina, vai longe, né? Um mundo fértil. Mundo fértil, muito. Não, e é bem bacana, né? A gente ir desconstruindo isso para que a gente tenha as relações mais saudáveis mesmo, né? Exato. Eu percebo assim, essa mudança de geração traz muita projeção também, né? Gerações que sentiram muita dor tendem a achar que essa geração continua sentindo aquela dor intensa e busca, às vezes, numa compensação fazer mais do que necessita, né? Eu vejo muito hoje esse equilíbrio na compensação. Dor, escassez. A minha dor foi muito grande, então ela deve estar sentindo dor também. Para um extremo. Ou ao contrário, vou evitar que ele não sinta nada. Isso. E daí evita o filho, daí o filho não sabe lidar com a frustração, não sabe lidar com várias coisas do nosso mundo. Um processo muito interessante, né? E acho que o mais difícil é entender, se já é difícil para nós, eu me ponho assim no lugar dos pais, né? Como deve ser difícil entender que os filhos têm os seus processos também, né? É natural que queiramos protegê-los, mas é preciso entender que é o processo deles, que eles não vão estar aqui para sempre. Ninguém vai estar, mas né, principalmente se a gente pensar pela ordem natural da vida, eles não vão estar aqui para sempre. Né? Então é o processo deles. E assim, eu acredito muito que a gente subjuga o potencial das crianças e por isso que elas evoluem menos. Demais. E quando você se dá conta, teve uma situação que eu me dei conta que a Bibi fez assim teve uns comportamentos para conseguir o que ela queria, e daí quando eu dei a
comida para ela. Ela falou, viu, consegui o que eu queria. Na lata, assim? Falou, 3 anos. Eu falei, não creio que eu fui ludibriado, manipulado. Eu falei, ela não vai ter problema para conseguir expressar o que ela quer e ter ferramentas para conseguir isso. Ela foi persuasiva, então. Então eu falei, já tá bom, não precisa ficar aqui pensando se ela vai saber comunicar. Ela já passou dessa fase, ela se comunica e quando tu comunica ainda ela dá um jeito de trazer um recurso a mais. Se faz entender muito bem. Muito bem. E ela quer que você veja que ela realmente consegue fazer, ela ainda afirma. Isso. Consegui o que eu queria. E naquele momento a gente, né? Mas é legal porque assim, a gente precisa começar a enxergar isso e equalizar isso. Porque às vezes já tá demais, né? Esse... o que você quer? O que eu boto aqui pra ti? O que eu faço pra ti? Então tem autonomia pra fazer, permanece nessa autonomia, né? Cria outras possibilidades para isso continuar evoluindo, né? Coisa que eu não imaginava ver de uma criança de 3 anos. Eu imagino que deve ser um sentimento muito dual, assim, porque ao mesmo tempo, ai que fofa, e ao mesmo tempo, socorro. É que eu pensava com o tempo que eu levava pra perceber isso. Era muito maior quando eu fazia essas coisas. Então, assim, é da gente perceber e equalizar, né? Pra saber se tá indo de mais ou de menos. E conversar com a criança. Tudo que ela me pergunta, eu explico da maneira como fazendo passo a passo. Eu não poupo informações para construir isso como se eu estivesse explicando para qualquer pessoa. E ela entende. Até porque a criança naturalmente é um ser curioso, né? Sim. E muitas vezes ela só tem a curiosidade de matar aquela curiosidade e deu. E a gente pensa, como é que eu vou explicar? Não, ela só quer matar aquela pequena curiosidade dela. Mas aí tá um fato bem interessante. Você comentou, por exemplo, por que a criança hoje com 3, 4 anos já está percebendo coisas que a gente percebia com 10, 12. Assim, parece que a comunicação em si está girando muito mais rápido hoje por vários fatores, né? Acesso, né? Acesso, internet, com os amigos, tá tudo girando mais rápido. Se imaginar 20, 30 anos atrás, olha a velocidade que a gente tinha de comunicação, né? Com certeza. Era em casa, quando ia para a escola com os amigos ou na rua, assim, muito menor, né? Essas interações. Hoje em dia tem celular, tem computador, tem a família, tudo tão próximo, telefone, né? Assim, acelera o fator da comunicação também. Esses processos vão se acelerando, né? E eu vejo assim que o principal hoje é a questão das emoções mesmo. Eu acho que essa parte do conhecimento em si, eles têm acesso a muito mais informação. Nossa, ela tem muita informação durante um dia, assim, muito mais do que eu tinha quando eu era pequeno. Então a informação acho que não é um problema. Daí a gente entra no ponto da construção do vínculo das emoções. E isso é carente. Né? Isso eu sinto que precisa de uma atenção. Eu acho que falta mediação. Nós somos os adultos da situação com mais vivência. Estou falando de idade, estou falando de vivência. Então quem vai mediar isso tem que ter atenção. A atenção plena, né, do que as crianças estão consumindo. Esses dias eu tenho um amigo nosso, o menino tem 2 anos e 5 meses e o menino aprendeu a pular o anúncio do YouTube. O menino não sabe ler, ele não sabe contar, mas ele sabe que depois dos 5 segundos muda a palavrinha. E ele já associou que daí ele pode clicar para pular. Eu olhei e disse, Valentim. Aí a minha amiga disse, não, ele aprendeu que quando deu 5, 4, 3, 2, 1 que aparece a palavra grande pular anúncio, que ele não sabe ler, ali essa trocazinha é que ele já pode pular o anúncio. Eu, cuidado dele, eu comi areia. Literalmente. Eu lembro do gosto. De eu comendo areia? Não, eu. Né? Então tá tudo rápido assim, né? Com certeza. Acho que é isso, né? Foi bem direto, bem intenso, né? É. Eu já tô em outro mundo. Como se fosse casal pode ser, né? Vou
vou começar a dar as palavras para tu repetir. Pode dar. Felicidade! Janeiro Branco! Mas é uma conversa muito interessante, realmente, né? Bem construtiva, bem legal. Legal. Bem ali na Show. Pleura. Exato. Pleura. Doutor Bruno falaria isso. Aí, ó. Aí tá tudo conectado, já associa. Maravilhoso. Viu? É isso aí, gente. Mais um episódio de Matrix Cast, conectado com a campanha Janeiro Branco. Hoje aqui com a Fábio, com o Rick. Foi maravilhoso receber vocês aqui. Foi bem intenso, foi bem construtivo, bem com saúde mental mesmo. Obrigado. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, uma alegria estar aqui com vocês. Isso aí. Obrigado, queridos, como sempre, mais uma vez pela participação, pelo carinho, vocês são muito simpáticos, muito amorosos. Obrigada. Sempre aquece o coração estar com vocês. certeza. Então, obrigado Também, de coração. coração quentinho. Valeu! Valeu! Falar um pouquinho sobre o projeto Retratos de Família, a violência contra a mulher na psicologia e literatura. Esse foi um projeto do edital Aldir Blanc, que o Oktoberblog realizou, eu e a Fábio, né, e outras mulheres envolvidas aqui, muito competentes também, com a psicóloga Simone, que também fez o prefácio e a apresentação da obra, né, que trata da violência contra a mulher, tanto na psicologia como literatura. Eu abordei a questão como escritor de como eu via essa violência toda contra a mulher, não só a violência física também, a violência psicológica e tudo que envolve essa questão. E a Simone trabalhou também na nossa roda de conversa a vivência dela em tratar as mulheres, né, que sofriam esse tipo de violência. E foi uma conversa muito interessante que a gente teve aqui em Blumenau, com uma roda de conversa com o público e tudo, tá? Esse livro, então, foi feito pelo edital Aldir Blanc, tá bom? Quem quiser, pode entrar em contato. Quem quiser pode entrar em contato, que temos exemplares gratuitos. Isso aí. Fechou. Legal.